Graça e a paz a todos, irmãos, em nome de Jesus. Faz um tempo que a gente não se vê por aqui, né? Por meio de videoaulas. Graças a Deus, as nossas aulas presenciais têm suprido as nossas necessidades. No entanto, essa disciplina, métodos de estudo bíblico, é muito importante. E como nas últimas aulas as pessoas, não foram todas as pessoas, eu julguei importante a gente fazer essa videoaula para reforçar o conteúdo que, para quem foi, estudou, e aquele que não pôde ir, também poder entender um pouco e ficar a par dessa disciplina que é muito importante. Gente, a apostila que você deve ter em mão aí, você vai ver que na página 4 a gente começa esse nosso estudo fazendo uma introdução, como é de costume, né, de todo o conteúdo. Então, na introdução a gente fala da importância da gente ler o texto sagrado, e logo à frente a gente tem um tópico muito interessante que depois com calma eu não vou falar sobre ele, mas só para que você fique ciente que é importante você entender que nesse tópico aí o mau emprego das escrituras. Então as pessoas empregam erroneamente as escrituras por vários motivos, e a gente está dizendo aí quais são os motivos. Depois a gente dá uma dica na página 5, dicas importantes para o estudante da Bíblia. E somente na página 6 é que a gente começa realmente aquilo que é a proposta da apostila, que são os métodos de estudo bíblico, né? E nessa apostila, que aliás a gente nem falou ainda sobre esse conteúdo, mas o objetivo dessa apostila é falar sobre pelo menos 4 tipos de estudo: o estudo sintético, o estudo analítico, o estudo por tópico e o estudo biográfico. A gente gastou muito tempo, porque é muito importante, porque cada um desses estudos a gente vai utilizar, melhor dizendo, uma ferramenta que a gente chama de ferramenta OICA, né? Para quem já teve as primeiras aulas, o OICA é como se fosse um acróstico, né? O O de observar, o I de interpretar, o C de correlacionar e o A de aplicar. Então, as aulas foram muito boas, muito produtivas, graças a Deus. Mas aqui para reforçar ainda, até porque eu falei para vocês que eu ia querer uma prova, a prova seria uma resposta, né, todas essas ferramentas que a gente viu aplicado por meio da observação do pregador do próximo domingo à noite na igreja em que você se congrega. Então aqui vou revisar basicamente a ideia desse OICA, né? Eu vou só ler aqui um pouco da definição do que seria o O do observar, né? E aí a gente coloca na apostila, observar. Então, essa ideia de observar começa, não é observar, quem foi para a primeira aula viu que a gente colocou lá um objeto, que foi até uma mala que eu levei com bastante livro, e eu pedi para as pessoas observarem. Observe aí o que vocês estão vendo, observe e escreva o que vocês estão vendo dessa mala. E aí observar a cor, a textura, né, os objetos, os adereços da mala, o zíper, o pegador, a alça, e entre outras coisas, né? E depois a gente aplicou a observação do texto de João 3,16. E aí as pessoas falaram que observavam do texto, né? No finalzinho da aula, até o presbítero Bruno, no finalzinho, tocou no assunto. Eu disse, gente, eu esqueci de algo muito importante. Nesse método, nesse primeiro passo dessas ferramentas OICA, o processo de observar, a gente observou e escreveu muita coisa. Só que a gente não vai observar por observar, a gente vai observar levando para o texto perguntas, né? Isso é muito importante. Você não vai observar o texto somente. Você tem que treinar a sua mente, exercitar a sua mente para observar o texto fazendo perguntas. Quando foi escrito, para quem foi escrito, quais eram os ouvintes que estavam, qual o propósito de ter sido escrito aquilo. Então, as perguntas quem, o que, onde, quando, por quê e como foi escrito, né, são perguntas que nós devemos fazer no processo da observação, né? Tem lá uma definição aí na apostila, aí na página 6, um quadrozinho assim, bem no lado, lá embaixo aí na apostila, você pode observar
que tem uma caixazinha com a definição do que seria observar. Aí tem escrito: a observação é o papel de um detetive. É preciso empenho, atenção, dedicação. Nada pode passar desapercebido por ele. Então a gente ilustra esse ato de observar como de um detetive, né? Imagine-se num filme, né, na cena, o detetive olhando a posição, né, procurar saber, né, a que distância provavelmente o atirador atirou para tentar a partir da velocidade, sei lá, não tenho técnica para isso, mas a velocidade da bala, entre outras coisas mais. Então, isso para ilustrar o quanto você, para observar um texto bíblico, você precisa observar. Então, a observação é muito importante. Eu acho que isso ficou bem compreendido para todos que estiveram na aula. Depois desse processo de observar o texto, a gente viu na sala de aula que a gente vai interpretar. Aí, lá na página 8, por exemplo, a gente diz na partezinha lá de interpretar: se na observação responde a pergunta o que diz, a interpretação procurará responder a pergunta o que significa. Aí lá também, assim como na observação, tem uma caixazinha lá, uma espécie de uma definição do que seria esse nosso interpretar. A interpretar é compreender o sentido original daquilo que foi observado corretamente no estudo da Bíblia. É o papel do promotor de decisão. Então, ainda seguindo essa ilustração, né, de uma prática jurídica, forense, por assim dizer, aí você vai ver o quê? O detetive juntou todas aquelas informações e a partir daquelas informações ele vai tomar uma decisão, uma conclusão, né? O promotor de decisão. Na ideia aqui do texto, a gente até colocou lá, a gente fez um estudo prático, né, de Efésios 2, 8 e 9, e a gente pegou todas as nossas observações. Eu disse, gente, nessas nossas observações, lá a gente não viu nenhum texto no original, nenhuma palavra desconhecida, todo aquele texto é bastante conhecido nosso, mas se fosse o caso de um texto desconhecido, você ia procurar a palavra que lhe chamou a atenção, que você não entendeu, e ia colocar lá o significado daquela palavra dentro do contexto em que ela está inserido, né? Aliás, até por falar em contexto, a gente viu que fé, ele pode variar muito dependendo do contexto em que a palavra está inserido, mas só para resumir e a gente finalizar essa ideia aqui nesse passo da interpretação. A interpretação é, então, tudo aquilo que você pegou, que pode estar em informações aleatórias, fora de ordem, você juntar aquilo num todo coerente, então aquilo ali será a sua interpretação, será a interpretação, né, do texto em que você observou. E aí, no passo seguinte, seria na página de número 9, né? Aí a gente coloca lá que seria o C, né? A gente já viu o O de observar, o I de interpretar, que é o método Neoica, e agora o C de correlacionar. Aí a gente vê aí na parte onde define correlação, na página 9. No dicionário é definido assim: estabelecer relação entre duas ou mais coisas entre si. É o ato de relacionar. Também na caixazinha ao lado está escrito assim, onde define uma outra definição. É relacionar o que está sendo estudado com outras porções das escrituras e dentro do próprio trecho estudado em si. Lá no nosso grupozinho do WhatsApp, alguém pegou e fotografou, né, aquilo que a gente escreveu no quadro, e ali tinha uma coisa que eu coloquei bem interessante: a importância da correlação. A correlação eu coloquei lá no quadro. A correlação ela é importante tanto para você ter certeza da sua fundamentação, para fundamentar o seu argumento, ou seja, no caso que você está fazendo aqui, usando a suposição que você está fazendo estudo para ensinar na sua classe de escola bíblica ou para pregar, até mesmo para pregar, né, num culto. Então, tudo aquilo que você estudou no O, você junta todas essas informações de uma forma coerente, será a sua interpretação. Agora, depois dessa interpretação, você vai pegar textos que tem a correlação com aquele texto no restante das escrituras. Então, eu disse, esses textos que se correlacionam com aquilo que você chegou na conclusão da sua interpretação. Se você chegou a uma conclusão, você encontra textos bíblicos que se correlacionam com aquilo, que fundamenta aquilo, então a correlação está, e a sua interpretação está correta. E também, estando correta, aquele texto que você está correlacionando vai reforçar o seu argumento. Então eu coloquei
A correlação é importante tanto para fundamentar o seu argumento, como também para lhe deixar tranquilo que você está fazendo uma boa interpretação, já que você encontra esses mesmos argumentos, né, ou essa mesma conclusão em outras passagens das Escrituras. Aí, gente, na parte de aplicação, a aplicação é o mais fácil, né? Na aplicação você vai pegar tudo aquilo que você correlacionou, interpretou, observou, interpretou, usou a correlação, está tudo ok, a sua interpretação não foge daquilo que o restante das escrituras diz, então ok. Aí vamos aplicar. E na aplicação eu coloquei que uma coisa bem interessante, esse estudo aqui, durante toda a apostila, ele tem uma intenção de você fazer um estudo para si mesmo, né, para o seu crescimento espiritual, mas já que a nossa classe, na maioria, são obreiros, né, a gente pensa também de usar isso uma espécie de uma homilética, né? Eu disse até que, usando esse métodozinho aqui, você podia até formar uma espécie de estrutura homilética, sendo que uma estrutura homilética a gente conserva outra estrutura, né? Outra espinha dorsal, por assim dizer. Mas aqui também dá. E toda estrutura, a homilética, ela vai ter a questão da aplicação. E na aplicação, uma coisa que eu deixei bem ressaltado seria que você não deve ficar naquele pedestal, né, de superior aos seus ouvintes, mas deve se colocar como parte daquele que a palavra está falando com ele, né? Tipo assim, você não vai chegar para a igreja, exortar as igrejas, irmãos, tá vendo? Né? Não, você se coloca no pedestal de humildade. Gente, a gente, eu, né, eu sou fraco e assim por diante. A aplicação seria mais fácil. Aí na definição de aplicação a gente colocou aplicar na caixinha também ali do lado, na página 10. É praticar na vida diária o que foi estudado, no caso da aplicação dos nossos estudos bíblicos. Então, gente, foi isso, essas primeiras aulas, a gente estudou isso, eu aqui coloquei só os tópicos e tentei explicar novamente o que significa cada um. Vou fazer outras videoaulas para explicar o método analítico, o método sintético, o método por tópicos, né, e o método biográfico, né, vai ser por videoaula. Nós não teremos mais aula presencial. Pronto. Sabendo disso, eu disse para vocês que a nossa prova seria um exercício, né, uma espécie de exercício pesquisa, mas não pesquisa na internet ou em livro, etc. Mas você ia pegar no próximo domingo, dentro dessa estrutura do método OICA, você vai pegar lá na sua igreja e observar, a não ser que seja você o pregador, você vai deixar isso para outro domingo, mas você vai pegar esse domingo, já que esse conteúdo está fresquinho na sua mente, então você vai pegar e tá lá observando o seu pregador, o pregador da noite, seu pregador não, o pregador da noite, desculpa aí, irmãos. Então você vai pegar e vai ser o seguinte: primeiro, o texto que ele leu, né? Ele leu um texto, sei lá, um texto de Romanos 12, né? Ele leu o texto, aí você vai olhar, né? Se esse pregador, ele está explicando o texto, então ele praticou o passo da observação. Então, tudo aquilo que ele falar do texto, explicando o texto e tal, aí você vai anotar. Ele pregou no texto Romanos 12, ele falou que o texto era isso, isso e isso. Aí, na parte de interpretar, né, por exemplo, porque na parte de observar, ele pode falar do contexto histórico, foi escrito por Paulo, não sei o quê, direcionado a não sei quem e tal, né? E na ocasião, né, Jesus disse isso, aquilo, outro, enfim, você que participou das aulas, você sabe, qualquer coisa, você me pergunta mais no privado nessa parte de observar. Então você vai notar, a gente observa que na pregação não precisa colocar o nome do pregador, ele leu o texto tal e ficou evidente que ele observou isso e isso do texto. Se ele está, na hora da pregação, ele tá tomando algumas conclusões, portanto, irmãos, vamos fazer isso, aquilo outro, ele já está aplicando, mas ao mesmo tempo possa ser que a aplicação e a interpretação vai ficar difícil. Mas eu queria que vocês se esforçassem, né, para tentar analisar toda essa mensagem, principalmente se ele está correlacionando aquele texto e as aplicações que ele está fazendo, e também a interpretação com o texto em que ele está pregando, né? Por exemplo, eu disse na sala de aula, por exemplo, se ele está pregando a mensagem da crucificação, né? Aí ele está pregando, por exemplo, Jesus lá ele está pregando Jesus lá
sendo pregado na cruz, né? Nos últimos, na agonia já, pregando na cruz, né? Em qualquer um dos evangelhos. E ele vai e linka, por exemplo, ele vai e cita Paulo escrevendo os Romanos, assim como o pecado entrou por um homem e tal, e ele tenta linkar aquilo com a argumentação dele. De algum modo ele está fazendo uma correlação, embora você não concorde, embora não esteja fazendo uma correlação correta. Mas se ele está citando outros textos, ele está fazendo sim correlação. Talvez não seja preciso conforme a gente aprendeu, né? Mas ele está fazendo a correlação do seu jeito e do seu modo. Então é isso, eu espero que você tenha entendido. Novamente, você se senta e começa a anotar tudo aquilo que o pregador está falando que você achar interessante. Você vai anotar toda a pregação, só pontos interessantes. Rapaz, ele linkou, foi para tal texto e agora voltou para o texto tal, ele falou isso e isso, ele disse que isso significa isso e isso e aquilo outro, e assim por diante. Então, tudo aquilo que ele praticar na entrega do seu sermão, você vai tentar encaixar nesse métodozinho OICA. Você pode até, uma sugestão, você pode até pegar uma folha de ofício e colocar um lado dividido. Tudo aquilo que eu vou anotar que tem a ver com o método OICA de observação, depois de interpretação, depois de correlação e depois de aplicação. Então, na folha só, durante o culto, você vai anotando, e você vai pegando. É como se você pegasse tudo aquilo que ele está dizendo, você estivesse estudando em um texto bíblico. Vocês entenderam? Pronto, é isso. O que ele está falando é como você vai traduzir ou tentar imaginar como se ele estivesse lendo. E na maneira que ele vai entregando, você vai anotando. Eu observei isso assim, e tal, e notei que ele observou isso e tal, você vai tentar praticar. Então, que Deus te abençoe. Simples. Gente, o objetivo desse trabalho é só fazer você praticar. É só te motivar a praticar. Já que a gente praticou em sala de aula com texto, agora eu quero um desafio um pouco maior e será melhor para vocês, confie em mim. Você tentar praticar observando outra pessoa desconhecida ou até conhecida mesmo, mas ele não sabe que você está observando ele, entregando seu sermão. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Terá outras aulas para ensinar o método, a parte do analítico, do sintético e assim por diante. Que Deus abençoe em nome de Jesus.